Planos e corpos energéticos possuem uma hierarquia, do sutil para o mais denso. Então, os planos mais sutis sempre vão dar suporte aos planos mais densos. Por isso existe essa hierarquia. A mesma coisa acontece com os corpos e com os chakras. Os corpos mais sutis sempre possuem a supremacia, né? Sempre estão ali dando suporte para esses que são mais densos, porque, como eu já disse, nós fomos originados naqueles planos mais sutis. Nós somos consciências. Então, nós não somos matéria, nós somos consciência, né? E o corpo mais sutil é o corpo que está mais próximo da energia do fluido cósmico universal, das propriedades dessa energia do fluido cósmico universal. Então, ele está mais próximo da fonte, né? E é a partir dele que tudo acontece. Então, os corpos mais densos, eles possuem todas as propriedades dos mais sutis, porém eles estão em germen. São possibilidades que podem ser desenvolvidas, né? Obviamente que se a gente sabe que numa consciência encarnada todos os corpos estão ali, o corpo, tudo que tem ali do corpo átmico, por exemplo, estará embutido nos corpos mais densos. Só que em germe, como se fosse aquela sementinha lá da árvore que eu falei lá no início. Existem todas as informações para que essa consciência se desenvolva e volte para casa, vamos dizer assim, né? Para que ela volte para onde ou de onde ela saiu, tá? E para isso é preciso que todos os corpos possuam essa possibilidade, né? Essas informações, para que essa consciência possa realmente evoluir. Cada sistema terá sua contraparte em outro plano. Isso significa que todo sistema de planos, tá, possui um plano acima dele, mais sutil, que é um duplo. Seria a contraparte desse plano mais denso. Então, aqui nós temos o plano denso, material e físico. Nós temos um duplo desse plano no astral. Lá no plano astral existe tudo que tem aqui. Tudo que tem aqui nesse plano material. Só que lá vibra de forma diferente. Lá existem coisas, elementos, que nós não vemos aqui no nosso plano físico. Então, existe mais do que existe aqui. Vamos exemplificar. Vamos supor que nesse ambiente onde eu estou, só exista um armário, uma poltrona, uma mesa, enfim, mobiliários. Mas vamos supor que nesse ambiente sempre ocorra algumas práticas. Vamos supor que sejam práticas budistas. E essas práticas ocorrem nesse ambiente, né, plasmando aqui as formas mentais oriundas dessas práticas. Essas formas mentais, elas vão gerar outros elementos que não estão aqui nesse local, mas estão lá no plano sutil, logo em seguida, que seria o plano astral. Então, se você for visitar o duplo desse ambiente, né, se nós formos visitar o duplo desse ambiente, nós veremos outros elementos que não estão nesse ambiente físico. Porque no duplo existirão elementos que foram sentidos, pensados, criados mentalmente. E isso vale para qualquer tipo de energia. Se forem energias nobres, de progresso, de beleza, coisas boas, nós teremos um duplo rico desses elementos. Mas se for o contrário, terá o equivalente ao que foi gerado aqui, em pensamentos, sentimentos, o que foi plasmado, né? Então, todo sistema tem um duplo em outro plano. Se nós formos ver o duplo, por exemplo, do Sol, né? Temos aqui o Sol, que brilha da forma como brilha aqui no plano material. No plano astral, ele vai brilhar de um outro jeito, de um jeito característico. E tudo que existe. Se for ao plano mental, no plano mental, esse mesmo Sol que brilha aqui, brilhará de uma outra forma lá no plano mental. E por aí vai. Então, seguindo essa mesma linha de pensamentos. A percepção do tempo e espaço também existirá de forma diferenciada em cada plano. Então, num plano como o plano astral, por exemplo, onde a vibração é muito mais rápida, essa percepção de tempo e espaço, ela é bem diferenciada do que acontece aqui. Porque lá tudo é mais rápido. E tudo acontece conforme se pensa, se plasma, se sente. Sempre baseados aí no plano astral, nas emoções, naquilo que se tem de emoções. Isso vai fazer com que o plano astral tenha um desenvolvimento, uma forma de funcionamento muito diferente, muito diferenciada do plano material, esse plano físico em que nós vivemos. Para reforçar um pouco mais esse nosso conhecimento sobre planos de manifestação,
é interessante estudarmos um pouco sobre os conceitos de estágios de consciência e estados de consciência. Então, existe uma diferença entre estágios de consciência e estado de consciência. Estágios de consciência se referem ao nível evolutivo do ser encarnado ou desencarnado. Ou seja, como uma pessoa se encontra de forma consciencialmente, que nível de evolução ela se encontra. Esse é o estágio de consciência. O estado de consciência é como nos encontramos agora, nesse momento. De que forma nós nos encontramos? Em que estado? Estado de vigília? Estamos em estado hipnoidal, por exemplo? É um outro tipo. É um estado de drogadição? Medicamentoso? Meditativo? Então, existem vários tipos de estados alterados de consciência, né? E esses são estados. Quando fazemos, por exemplo, uma prática meditativa, ou então somos hipnotizados, esses momentos são estados de consciência alterado, diferente do estágio, que significa o nível de evolução da pessoa. Os 7 estágios de consciência estão relacionados com os 7 planos ou dimensões. Então, quando estamos aqui atuando no plano material, no plano físico, nós estamos num plano muito denso, nós estamos o tempo todo sempre trabalhando para a nossa evolução. E conforme a gente evolui, nós vamos ficando cada vez mais sutis. E conforme a gente vai ficando muito, muito sutil, a gente tem uma facilidade maior de nos manifestarmos em planos que são muito mais sutis do que esse que nós vivemos hoje. Tá? Então, para que eu possa me manifestar permanentemente num plano sutil, eu preciso ter evoluído muito para chegar ali, ter evoluído o necessário para conseguir isso. Porque senão o que vai acontecer? Eu posso mudar de estado de consciência. Então vamos supor, exemplificando, eu estou fazendo uma prática bioenergética e a prática sugere eu me conectar com um plano mais sutil e toda aquela prática é voltada e configurada para isso. E eu, num estado meditativo, consigo atingir as energias daquele plano. Então, naquele momento, eu consegui atingir aquele nível energético e sentir por pouco tempo aquilo que eu não sinto aqui no plano material de forma do dia a dia. Eu não sinto aqui. Eu não sinto essas energias quando eu estou apenas vivendo de acordo com o meu nível evolutivo e me manifestando nesse plano aqui. Então, em alguns momentos em que eu posso proporcionar isso para mim, eu posso entrar em contato com energias mais sutis de um outro plano. Porque, afinal, nós estamos aqui e todos os planos também estão aqui. Então, se eu me conectar com algum plano sutil, eu vou entrar em contato com aquelas energias do plano mais sutil. O contrário também é verdadeiro. Se eu me conectar com energias muito densas e muito trevosas, eu vou me conectar com esse plano denso e trevoso. Por isso que quando a gente fala em umbral, né, muito se fala sobre umbral, que o umbral é como se fosse um lugar, mas não é um lugar. Umbral é um estado de consciência. Tanto que se eu me conectar com os trevosos lá do umbral, me conectar com aquelas energias densas, eu vou entrar em ligação direta ali com eles, com aquelas energias. E vou vivenciar aquilo que aquele nível me proporciona, aquele nível de vibratório, né? Por isso a importância de sempre mantermos nossas energias linkadas com energias, né, que sejam positivas, que sejam proveitosas, que sejam nobres. Porque quando a gente se liga a esses tipos de energia, nós estamos nos alimentando de algo que é bom, de algo que nos ajuda. Mas isso não significa que nós, ao nos conectarmos com um plano mais sutil, não significa que nós agora somos sutis o suficiente para estarmos lá. Não, a gente vai lá, a gente entra em contato com isso, com esse plano sutil, mas logo a gente volta para o nosso estado original. Então, o nosso estado de consciência é esse atual, é esse aqui. Na verdade, aqui o estado de consciência do plano material é considerado o estado inconsciente. É o estado inconsciente. Inconsciente não no sentido de a pessoa estar dormindo fisiologicamente falando, mas o inconsciente é de não ter uma consciência ampliada para perceber algumas nuances que existem no universo, né? Então, existem muitas consciências que não conseguem
entrar em contato com algumas realidades, e, inclusive, como não entram em contato, julgam que não existe. Acham que aquilo é loucura, que não existe. Mas acham isso por quê? Porque não entram em contato com essa realidade. Então, para elas, não existe. Esse é o estado de consciência. E dessa forma, a gente consegue transitando de um plano para o outro, na verdade. Nós conseguimos entrar em contato com essas energias e beber um pouco dessa fonte para depois voltar aqui para o nosso estado real. Mais um esqueminha para facilitar o entendimento. Então, nós temos aqui os estados de consciência e aqui os estágios de consciência, tá? Estado de consciência X, né? A gente não sabe qual é. Então, eu posso estar nesse nível aqui, posso estar nesse nível aqui, ou nesse, ou nesse, ou nesse. Esses são os estágios de consciência que existem. E o estado de consciência, eu posso atingir todos eles, né? Numa meditação, por exemplo, eu consigo atingir esses estágios aqui, que tem a ver com os planos, né? Os planos mais sutis. Então, eu posso perceber energias de planos mais sutis aos meus. Então, esse esqueminha aqui, ele mostra que aqui, no estado de consciência, é que eu posso perceber o que tem aqui. E o estágio não, o estágio ele é fixo até o momento que eu evoluo e mudo de estágio.